Elemar, eu gostaria de que tu começasse lá do teu início, assim, que tu começasse lá do zero mesmo, né? Como que o Elemar começou, né? A história dele, né, profissional. Tá, assim, eu acho que, cara, talvez a minha memória mais antiga, Vanessa, ela é uma memória curiosa porque eu acho que ela tem tudo a ver com a minha profissão, sabe? Quando eu me lembro claramente um dia, de eu ter acordado mais cedo, eu era molequinho, tinha, sei lá, 4, 5 anos de idade, eu fui para a sala, né, para a cozinha, na verdade, de casa, eu peguei um bloco de papel e uma caneta e comecei a rabiscar, né? E eu rabisquei aquele bloco de papel, eu estava brincando, na verdade, não tinha estudo nenhum, né? Mas a minha mãe, cara, ela acordou e ela viu aqui, eu disse, menino, meu filho está estudando, coisa mais linda, meu filho estudando, bababá, bababá, bababá. Cara, ela falou sobre aquilo a semana inteira com as pessoas. Não sei se foi a semana inteira, mas na minha cabeça ela falou muito sobre aquilo, sabe? E de muitas formas eu acho que esse talvez tenha sido o grande início, sabe, Vá? Eu percebi em casa valorização por ser a pessoa que estuda, né? E aí eu comecei a querer estudar cada vez mais, assim, sabe? E aí eu comecei a ter essa ideia, cara. Eu quero começar a estudar, eu quero fazer diferente, eu quero eventualmente ser alguém na vida, né? Aí o tempo passou um pouco mais, ainda contando lá sobre o início do início, né? Cara, a minha mãe era engraçada, né? Minha mãe, meus pais, eles eram engraçados porque sempre que eles tentavam me dar uma coisa bacana, sempre que eu queria alguma coisa bacana, eu era muito novo para aquilo, né? Então, por exemplo, mãe, eu quero jogar bola no vizinho, você é muito novo para isso, entendeu? Mas em compensação, quando era para ajudar em casa, né, eu já estava velho a ponto de poder ajudar. Então, eu não podia ir para o vizinho, mas a minha casa tinha um gramado do lado e tinha coisa de querer ter que limpar o gramado, né? Porque tinha as árvores, soltavam folhas, e a minha mãe queria sempre que eu tentasse ajudar a recolher as folhas, né? E eu dizia, poxa, mãe, mas eu sou criança, eu quero brincar. E a mãe dizia, não, tu já é um menino de quase 10. Detalhe, eu tinha uns seus 6 ou 7 anos, entende? Quando era para ir para o vizinho, eu tinha 5, né? Mas quando era para eventualmente ajudar em casa, aí eu tinha Sim. 10. E aí uma vez eu disse assim, mas meu filho, você tem que entender que não interessa quanto dinheiro você tenha, né? Você sempre vai poder fazer alguma coisa em casa. Eu dizia, não, mãe, eu vou trabalhar para não precisar fazer isso, porque eu odeio fazer isso. Mas enfim, né? Ela achava engraçadinho, mas eu dizia, pensando assim, você nunca vai ter nada. Enfim, não sei até hoje Sim, sobre isso. a tua intenção já era não ser qualquer um, né? Tu já querias te destacar desde criança, lá na tua infância, tu já tinha essa, né, essa ideia de não ser qualquer um, né? E isso É, depois, como que tu levou isso para tua história profissional, assim? Qual idade tu lembra, assim, que tu... Não, agora é isso que eu quero fazer, é esse caminho que eu quero seguir, é isso que faz o meu coração cantar, né? É isso que faz meus olhos brilhar. então, cara, isso é engraçado, porque quando eu tinha ali os meus quatro, ainda na primeira infância, né, eu tinha um ideal de sucesso, né? Então, lembra, eu tô com 43 anos agora, então, por exemplo, coisas que eram famosas na época, nossa, antes do celular, sabe? Então, nossa, você vai ter um carro com um telefone. Eu pensava, cara, quem tem um carro, primeiro, quem tem telefone naquela época no Brasil já era muito rico. Quem tivesse um telefone no carro, eu pensei, meu Deus, onde que o mundo vai parar, né? E eu tinha um ideal, Vanessa, quando eu era pequeno, que eu defini que eu tinha 3 grandes metas na vida, né? Eu dizia, a primeira coisa, eu queria ser aquele cara que participaria de reuniões. Não, antes disso, eu queria ser um cara que trabalhasse numa sala com ar-condicionado, porque ar-condicionado Uhum. era uma coisa também muito chique, sabe? Então, eu queria trabalhar numa sala com ar-condicionado, primeira coisa. Segundo, eu queria participar de reuniões. E terceiro, eu queria que tivesse alguém que atendesse o telefone e dissesse, onde é que está o Elemar? O seu Elemar. O seu Elemar, eu já pensava dessa forma, né? O seu Elemar está numa reunião. Cara, esse era o meu ideal de sucesso quando eu era Reunião pequeno. era sinônimo de eu sou importante, né? Porque, assim, na prática, eu via dois tipos de trabalho, né? Eu via o trabalho de gente que estava executando alguma operação que fosse manual, alguma coisa que demandava. E aqui não tem nenhum demérito, tá? Não estou fazendo juízo de valor quanto à profissão de ninguém, mas eu via que tinha gente que fazia um trabalho que envolvia um trabalho mais braçal,
na minha visão, era, por exemplo, limpar grama, nenhum demérito nisso também, mas era uma coisa que eu não gostava, e tinha gente que ficava mexendo com papel e caneta, entendeu? Que é aquilo que eu gostava, que era a parte de estudar. E essa gente que mexia com papel e caneta nas novelas, eu era noveleiro quando era pequeno, né? Nas novelas, as pessoas sempre estavam indo para uma reunião, entende? Então eu pensava, nossa, quando eu crescer, o meu trabalho vai ser um trabalho de ter reunião. Não quero esse negócio de trabalho de fazer, de limpar grama, não, tá? Isso, Sim. né? Mas começou Sim. assim, bem Tá. forte. Como foi que tu ingressou, então, na tua carreira profissional? Qual foi o teu primeiro desafio, assim, como que tu começou? Tu entrou numa empresa? Eu tenho muita curiosidade em saber, assim, como que o Elemar é o que ele é hoje, né? Como é que foi o comecinho lá do Elemar, assim? Cara, assim, tudo. Na prática, quando eu fui estudar computação, né, eu queria estudar muito computação, porque fizeram um anúncio, né, na escola, né, dizendo que tinha um curso de computação e que, eventualmente, os alunos mais bem destacados ganhariam uma bolsa. Na verdade, depois descobri que é tudo xalala de venda, tá? Mas, na época, né, eu formei a ideia de, poxa, eu quero ter acesso a esse negócio aí de informática, né? E aí eu fui fazer curso, né? Só que naquela época mesmo as pessoas não sabiam muita diferença entre um computador e uma máquina de escrever, né? Ambos tinham um teclado e saía coisa escrita, sabe? Mas eu comecei, né? Aí de novo por persistência da minha mãe, especificamente eu fui estudar. Ela me incluiu num curso, né? E quando ela me incluiu nesse curso, eu vi ali uma possibilidade de me diferenciar no mercado. Por quê? Porque na cabeça, até então, a ideia é, cara, você vai ser gerente de um banco. Eu acho que toda mãe sempre tem aquela ideia de ter o filho que foi gerente de banco, gerente do Banco do Brasil, né, para ter estabilidade, né? Ou Sim. então, eventualmente, você também trabalhou em banco, né? Ou Sim, então, sei bem como que é. ou então ela queria que eu trabalhasse na Tramontina. Ó, se pode, né? Ó, Porque nós fomos, eu sou de Cachoeira do Sul, nós fomos até Encruzilhada, e Encruzilhada tem uma das unidades da Tramontina de fabricação, está em Encruzilhada do Sul. E tinha aquela empresa gigantesca, né? Então a minha mãe disse, cara, ou você vai trabalhar num banco, ou você vai trabalhar na Tramontina. O que é uma coisa muito louca, sabe, Vanessa? Porque projetando para o futuro, anos mais tarde, não virei bancário, né? Nem banqueiro, é bom ser que banqueiro, bom, não, que bom. né? Porque a E gente tem uma também, visão que achando que está numa empresa a gente tem essa estabilidade, né, Elimar, que na verdade não existe, né? E às vezes mas a gente vai para esse ramo, né, para essa profissão, para agradar os pais, né, que eles idealizam isso para a gente, e a gente acaba, né, não fazendo o que a gente ama, né? E aí, cara, pô, também não fui para Tramontina, mas eu comecei a botar na cabeça que eu precisava mexer com computadores. E aí, uma coisa que sempre tive a meu favor, Vanessa, é que eu sempre pareci mais velho. Hoje não é a meu favor, hoje é contra, tá? Mas eu sempre pareci mais velho do que eu realmente sou, tá? Então, com 12, 13 anos, eu parecia ter meus 18, sabe? Eu tinha uma feição, tive barba muito cedo, né? Então, eu consegui, na época, um estágio para começar a dar aulas de informática. Um estágio de meio turno, então de manhã eu dava aulas de informática, de tarde eu trabalhava numa outra empresa ajudando a montar computadores enfim, fazer o que conseguia na época. Computadores no Brasil eram montados, você comprava os componentes de fora, né, Paraguai, né, e aí você montava, cara, de noite, eventualmente eu fui estudar. Então, com 13 anos, eu fui estudar à noite para trabalhar durante o dia em dois lugares, um dando aula, né, e o outro efetivamente montando computadores. Eu parecia mais velho, então funcionava, né? Era para ser assistente de aula, mas eu sabia um bocadinho, sempre me interessei em fazer bem, ensinar bem as pessoas. Acabou que eu virei professor de informática com 13 anos, meio fora da curva, mas... Legal, muito legal. Tá, daí partindo dali, foi professor, quanto tempo tu ficou trabalhando com isso, tu lembra? Ah, cara, eu dei aula em cursinho dos 13 até os 20, 21, mais ou menos, entende? O que mudou desse meio tempo é que eu estudava programação. Oi? Isso que eu ia te perguntar nesse meio tempo, assim, o que que tu acha que tu fazia de diferente, assim, o que que tu almejava, né? Tu sabe que eu sempre fui muito ambicioso, sabe, Vanessa? De uma maneira geral, e aqui ambição de uma maneira positiva, tá? Eu nunca tive, por exemplo, inveja, eu nunca quis ter o que o outro tem a ponto de o outro não ter para eu ter. Nunca tive isso na minha vida, é uma característica que eu nunca tive.
mas sempre tive muita ambição, né? Hoje eu, por exemplo, tenho como filosofia para a vida que uma vida bem-sucedida demanda 3 características. Demanda você ser muito grato pelo aquilo que você tem, você ter um desejo ardente pelo aquilo que você ainda não tem, e você, eventualmente, melhorar a condição das pessoas que estão no teu entorno, né? Eu aprendi, e eu tenho isso mais ou menos como filosofia para mim hoje, sabe? Mas na época, então, o que acontecia, né? Eu era grato pelo que eu tinha, né? Me sentia satisfeito, né? Por estar podendo ter uma profissão tão cedo, por mexer com o computador, por fazer essa coisa toda, mas eu tinha, sim, a ambição de, cara, eu quero trabalhar só com programação, por exemplo, né? Porque hoje eu estou dando aula, e, cara, dar aula cansa, né? Principalmente porque, poxa, você tem turmas, nem todo mundo está tão engajado, né? No mundo perfeito, todo mundo quer estudar, né? Quer fazer a coisa toda e tal. Eu particularmente, não encontrava isso nos meus alunos. Eu tinha muito molecote, eu tinha gente também. Era uma época, Vanessa, em que parte do curso era ensinar as pessoas a pegar o mouse, entendeu? As pessoas não sabiam pegar o mouse. Hoje em dia, você não tem mais um curso para te dar esse nível de instrução, todo mundo já sabe fazer. Os pequenos já vêm com isso de fábrica, né? Mas na época lá não era assim. E eu queria muito programar, né? E eu ficava procurando. Uma coisa que eu fiz daí, Vanessa, que foi tremendamente interessante lá no início, é que com 15 para 16 anos, mais ou menos, eu vi a oportunidade de trocar o trabalho onde eu estava, né? Onde eu estava já montando computador, era bom montando computadores, e eu tinha lá a oportunidade de conseguir um estágio como programador, porque eu já estudava programação, porque eu queria ser programador. E aí, cara, com 13 para 14, eu já fazia alguns bicos, né? Garoto de programa. E aí, cara, acabou que eu eu fiz um retrocesso na carreira em termos de dinheiro, né? Isso eu fiz algumas vezes, tá? Eu optei deliberadamente por ganhar menos, porque eu entendia que eu ia dar um passo atrás, que ia corrigir a rota para eu ir para o caminho mais certo, sabe? E aí foi quando eu comecei a trabalhar efetivamente com programação. Começou isso por volta dos 14 anos, que eu comecei a ser pago de verdade para fazer. A coisa aumentou gradativamente até que com 17 para 18 anos, não minto, 18 para 19 anos, mudei para Caxias do Sul, saí de casa muito cedo, né? Enfim, né? Conquistar a vida, aquela coisa, cidade do interior. E aí eu fui para Caxias do Sul e consegui emprego na empresa onde eu acabei ficando quase 20 anos depois, né? Aí sim construir carreira, né? Mas era essa obsessão, sabe? Obsessão de ir para frente, sabe? Se mexer e tentar fazer alguma coisa a mais. Porque, de novo, né? Sempre muito grato pelo que eu tinha, né? Sempre grato pelos privilégios, inclusive, mesmo sendo uma pessoa sem sobras, né? Cara, com uma vida, nunca passei fome, nunca passei frio, né? Mas sim, né? Tudo muito lutadinho, tudo muito brigadinho, né? Até chegar numa condição de, pô, né? Muito grato por isso, mas querendo eventualmente teve uma infância simples, né, Elemar? Teve uma infância simples, né? Muito simples. Eu jogava bola na rua, né? Quer dizer, jogava bola, né? Assumindo que eu era um bom jogador, né? Nunca fui, né? Assim, vou te dizer que eu queria programar computadores, por exemplo, com a ideia de que eventualmente eu ia criar jogos de computador, sabe? Por quê? Porque eu era muito ruim jogando. Até hoje eu sou muito ruim jogando. Mesmo no futebol, cara, tipo, pô, eu jogava no gol, né? E, cara, eu acho que é onde eu fazia menos feio, até por ser o cara que sempre jogava, eu sempre muito competitivo também, sabe, Vá? Então, cara, eu vou fazer o meu melhor aqui. Então, eu tentava de muitas formas, eu acho que fui melhorando no gol, inclusive, mas nunca fui um atleta, nunca me destaquei. Eu nunca fui na turma o melhor aluno da turma, né? Também nunca fui o pior, né? Eu nunca fiz parte do grupo dos bonitões, né? Dos atletas bonitões, aqueles que fazem sucesso com as menininhas, e também não era necessariamente o mais feio, né? Mas eu era muito tímido. Então, cara, eu ficava equilibrando sempre as coisas, mas sempre com vontade de fazer mais. Tu te considerava nerd, assim, na tua adolescência? Cara, nunca parei para pensar ao certo sobre isso, tá? Até porque nerd, né, é uma expressão que não é, estudioso, né? vamos dizer assim, vamos trocar. Eu acho que eu sempre fui muito esforçado, sabe, Vá? Eu acho que no lugar de estudioso eu sempre fui muito esforçado, eu sempre substituí eu sempre superei as minhas limitações, que não são poucas, né? Com muito esforço, com muito trabalho. Até hoje é assim, né? Quem convive comigo vê que, pô, se tem uma coisa que pode se dizer a meu respeito, cara, o Lemar trabalha pra caramba, entende? Agora, faz tudo certo? Putz, faz um monte de coisa errada, entende? Perde um monte de energia, às vezes trabalha no que não dá atenção porque não devia, deixa de não dar atenção para aquilo que devia.
enfim, mas eu sempre me esforcei muito. Então, mais do que nerd, né, ou o cara inteligente, ou crânio, não, eu era esforçado, e eu compensava com esforço, entende? E mais ou menos a política que eu tenho até hoje para mim, sabe? Legal, então assim a gente, né, tem que acreditar, né, Lemar, que se a gente quer chegar lá, a gente tem que se esforçar, né, estudar, fazer aquilo que a gente buscar, né, o conhecimento e não desistir, né, porque Eu a tua demorei história fala sobre isso, né? Eu demorei muito tempo, Vanessa, para consolidar esse pensamento, tá? Hoje, de certa forma, está bem estruturado e em muitos momentos pode até parecer pensamento mágico, mas não é. O que eu acredito de fato, tá? Eu acredito que qualquer coisa que você crie na vida, qualquer coisa que vale a pena, né, você cria primeiro na tua cabeça. Entende? Nasce primeiro na tua cabeça, sabe? Cara, do relacionamento que você estabelece, né, do meu casamento, dos meus filhos, da minha casa, tudo que eu tenho hoje, tudo que eu fiz fora, primeiro aconteceu aqui, sabe? E, cara, eu tenho um monte de restrição sobre o que acontece, o que eu posso fazer fora, mas o que eu posso fazer aqui, minha amada, não tem restrição, sabe? Então, eu sempre criei as coisas, sempre idealizei as coisas, sempre sonhei muito, sempre projetei muito o que eu queria fazer, né? Às vezes, muitas coisas pareciam desconectadas da realidade, sabe? Por exemplo, cara, o carro que eu tenho hoje é melhor do que o carro que eu sonhava, mas quando eu sonhava lá no passado com um determinado carro, cara, aquele carro era impossível, mesma coisa computador, mesma coisa trabalhar, mesma coisa os lugares onde eu vou, hotéis onde eu fico, restaurantes onde eventualmente eu posso trabalhar, tudo isso, cara, quando eu era até pouco tempo, né, muitas dessas coisas que hoje eu posso, até pouco tempo eu não podia, né, mas assim, eu sempre trabalhei com a minha cabeça com a ideia de, cara, eu vou poder fazer isso em algum momento, eu vou conseguir fazer isso, sabe? E aí o que acontece, né? Acreditou, né, Lemar? Acreditou, né? Eu entendo que assim uma das melhores definições de fé, né? E aí eu não estou falando somente fé em Deus, né? Mas fé de um sentido mais amplo é você chamar a existência uma coisa que ainda não existe como se ela já existisse. Né? Então, cara, muito antes de O Segredo, esse material que se aproxima de pensamento mágico, né? Eu sempre entendi que, cara, é impossível fazer alguma coisa que vale a pena fora se eu antes não conseguir construir isso que vale a pena dentro. Senão eu sou, às vezes, fruto do acaso, né? Uma coisa que eu nunca me conformei muito, Vá, eu nunca gostei da ideia de ter alguém controlando a minha vida, sabe? Determinando o que eu posso, dizendo o que eu posso, o que eu não posso fazer. Eu nunca gostei disso, sabe? E aí, o que isso traz para mim, tá? Isso traz para mim a ideia de que, poxa, se eu imagino alguma coisa que é possível, cara, eu não vou aceitar que as pessoas digam para mim que não é possível. E aí vem outra ponta importante, né? Eu comecei sempre a ser muito criterioso, né, com aquilo que eu ouço, né, com aquilo que para quem eu dou atenção, né? É óbvio, né? A gente sempre se magoa quando a gente ouve alguma crítica, todo mundo é humano, tá? A gente sente, às vezes, o impacto de uma crítica negativa, mas eu comecei a entender cedo que, cara, você tem que ser seletivo com aquilo que você ouve e, principalmente, você tem que ser muito seletivo com aquilo que você mesmo fala sobre você, né? Então, eu sempre tive muita convicção, talvez até irresponsável, tá? De que eu nunca tive grandes dúvidas de que eu conseguiria fazer as coisas, tá? Eventualmente eu não sabia o caminho, né? Mas eu sabia que em algum momento aquilo ia acontecer. Teve um ano, Vá, que eu planejei para mim mesmo ganhar 50% de aumento. E eu ganhei 50% de aumento. Quer dizer, conquistei, vamos trocar esse ganho por conquistei, né? Eu conquistei 50% de aumento, sabe? Mas foi só por ter pensado? Claro que não. Mas o primeiro passo, tenho certeza, tá? O primeiro passo foi que em algum momento eu parei e disse, cara, eu vou fazer isso, entende? E aí isso aconteceu. Tá. Deixa eu te perguntar, voltando lá então, para essa empresa que tu, né, deu um passo para trás, né? Falando em salário, né? E foi trabalhar nessa empresa. Quanto tempo tu ficou lá? Como que foi como é que foi a tua trajetória lá dentro? O que tu me diria assim, que foi esse ponto aqui, eu acho muito importante, que mudou bastante, assim, na minha trajetória mesmo, profissional. Cara, uma vez eu vi uma palestra, assim, teve algumas coisas que aconteceram que corroboraram com isso, tá? A primeira coisa que me ajudou de muitas formas a chegar onde eu estou hoje foi uma vez numa palestra. Eu tenho certeza que eu sei quem é o palestrante, eu conheci ele até hoje, tá? Eu tenho certeza que ele não sabe do impacto que ele fez na minha vida, mas ele diz o seguinte, ó, gente, você quer ter para sua vida os mesmos resultados que seus pais tiveram, né? E eu disse, então eu disse assim, cara,
eu mesmo pensei, para mim é pequenininho, mas assim, cara, não, né? Eu olhava meu pai não estava na sala com ar-condicionado, participando de reunião, mexendo no papel, meu pai fazia um trabalho mais braçal. Minha mãe, do lar na época, né? Tipo, também não era referência, então não quero. Desde assim, então, embora essas pessoas te amem, né? Você tem que entender que eventualmente elas podem não ser as melhores conselheiras para a tua vida, né? Porque afinal de contas elas não fizeram a coisa, né? E aí eu disse, tá, tô ferrado agora, né? Porque se eu não posso ouvir meus pais, ou melhor, eu posso ouvir meus pais, mas sabendo que vai ser restrição, como é que eu vou aprender? E aí, nasceu em mim o impulso da leitura, né? Aí foi quando eu comecei a criar essa relação de amor com os livros, Tu porque eu lembra comecei mais ou menos que idade tu tinha nessa época? 13 para 14 anos, quando eu comprei o primeiro Novo. livro, né? O primeiro livro com o meu salário, tá? Que eu tive acesso, né? Me lembro até hoje o nome do livro, chama-se Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Foi o primeiro livro que eu li de capa a capa, tá? E posso dizer, foi um dos livros que mais me influenciou em comportamento até hoje. Mas basicamente a ideia é, cara, já que eu não tenho ninguém para me pautar, vamos pautar nos livros. Em um dos livros, eu usou uma frase que também me impactou demais. Um segredinho sobre mim aqui, tá? Eu não sou uma pessoa que naturalmente aprende fácil. Tá? Isso surpreende algumas pessoas, porque, nossa, Lemar, tu sabe um bocado sobre tanta coisa, como é que é isso que você não aprende fácil? Não, eu sou uma pessoa que tem uma dificuldade gigante para aprender, né? E como eu tenho uma dificuldade gigante para aprender, como é que eu compenso isso? Eu compenso isso criando formulazinhas, né? Para tudo eu tenho sempre uma formulazinha, para tudo eu tenho uma frase, uma ideia, um contexto, um esquema. Eu sou o cara dos esqueminhas. Aliás, é interessante, tá? Porque hoje em dia, as minhas consultorias, cursos, tudo, elas se resumem, ou melhor, elas têm como no centro eu mostrando as formulazinhas que eu desenvolvi para eu aprender. Eu descobri que as formulazinhas que servem para mim servem para os outros também. Olha que loucura, tá? Então, Interessante. o meu grande ponto fraco se converteu na minha grande força. Eu vivo hoje da minha fraqueza, literalmente, tá? E como eu não aprendo rápido, eu crio um esqueminha. Mas tem um esqueminha que eu vi uma vez uma frase, eu gosto de frase de efeito, que diz o seguinte, ó, a pergunta era, você tem 10 anos de experiência, ok? Ou você tem 1 ano de experiência vivido 10 vezes, né? Uau. E a pergunta, e o grande ponto é esse, né? Quando você começa a repetir a mesma coisa todos os anos, na prática, você não está acumulando experiência. O que você está fazendo na prática é acumulando, sei lá, acumulando história, mas não é experiência, né? Então, a experiência, no meu caso, eu entendo, ela nasce exatamente dessa coisa, desse exercício, né? Da gente praticar, da gente exercitar, da gente... E isso, para mim, veio com o tempo aí, sabe? Então, na empresa lá, quando eu fiz essa transição, né, eu fui muito impactado por isso, cara. Tipo, eu estava ganhando bem, né? Eu estava eventualmente estável, mas eu comecei a pensar, tá bom, mas da onde que eu posso ir a partir do ponto em que eu tô? Quando eu comecei a perceber que, como professor, eu não ia ir para muito mais longe, cara, ficou óbvio para mim que não, beleza, eu vou ter que fazer alguma coisa, porque eu não posso me permitir ter a mesma vida 10 vezes. Eu quero ter 10 anos diferentes. Então, eu tenho que construir uma trajetória. E até hoje é assim, sabe, Vá? Eu não gosto. Isso pode ser um pensamento limitante ou não, tá? Mas eu penso que, cara, na vida, ou você está crescendo, ou você está caindo. Não existe estabilidade, né? Essa ideia de você continuar o tempo inteiro recebendo a mesma coisa, construindo a mesma coisa, fazendo a mesma coisa, cara, essa ideia ela é muito perigosa, tá? Porque em algum momento alguém te tira alguma coisa que é base e aí você fica sem base e você cai, né? Então, eu entendo que, cara, eu mesmo cara, eu sou um inconformado, tá? De novo, eu sou absolutamente grato pelo que eu tenho, mas eu sou extremamente desejoso do que eu não tenho. Então, eu estou sempre procurando forma de fazer crescimento, e, se possível, crescimento acelerado. Que legal. Muito legal. Tá, me conta então agora, aonde tu acha que foi teu divisor de águas, assim? Bah, agora eu sou o Elemar, né? O Elemar que esforçado, que almeja, né? Que quer, né? Algo, ser alguém, quero ser reconhecido naquilo que eu faço. Quando que tu acha que foi assim, ó? Não, agora foi agora nessa empresa, eu tomei essa atitude, essa decisão, e isso mudou a minha carreira.
eu acho que aí que tá, eu sou meio que privilegiado nisso, sabe, vai? Eu acho que ao longo da minha vida eu tive muitos turning points, muitos pontos de virada, assim, sabe? Por exemplo, quando eu estava dando aula e que eu resolvi que eu não ia mais fazer aquilo, eu entendo que foi um turning point. Quando eu resolvi sair de casa, e ir para Caxias do Sul, aquilo foi um turning point. Quando eu entrei na empresa, lá em Caxias do Sul, com 18 para 19 anos, que era uma empresa completamente diferente, cara, eu entrei lá, é, eram 2, 3 pessoas, ou seja, eu era uma empresa com atuação em 36 países, entende? Aquilo foi um turning point. Mas tem um ponto que eu gosto de destacar sempre, que eu acho que foi talvez um dos turning points mais importantes, foi que aos 20 anos eu descobri que eu ia ser papai, né? E assim, vamos de novo, tá? Eu não era um menino maluco, tipo, eu não era o malandrilson, eu não era o nerd, mas também não era um menino malandro, né? Que ficava ficando com todas as menininhas, né? Então, tipo, eu tinha uma namoradinha, a namoradinha engravidou, né? E, cara, assim, eu sabia que eu não ia ter suporte da minha casa, eu também sabia que ela também não teria suporte da casa dela. Então, naquela hora, cara, foi a hora que eu disse, bicho, eu tenho uma criança para criar. E aí é engraçado, tá? Porque, assim, ninguém é pai com planejamento aos 20 anos. Então, eu sempre conto que, bicho, eu não planejei ser pai aos 20. Mas ter sido pai aos 20 foi, ao mesmo tempo, a pior e a melhor coisa. Pior porque, bicho, me restringiu um monte de coisa que uma pessoa de 20 anos devia estar fazendo. Então, hoje, eu oriento meus filhos, cara, não quero que você tenha um filho aos 20 anos. Em contrapartida, foi a melhor também, Vá, porque foi o momento que eu aprendi a engolir sapo, entende? Que é uma coisa que o jovem hoje tem dificuldade de fazer, sabe? Eu ia para a empresa e eu ouvia um desaforo do meu chefe, ou o que eu imaginava que era uma coisa desconfortável de ouvir, não necessariamente um desaforo, mas eu, botava para dentro. Por quê? Porque eu tinha que pagar uma conta, eu tinha que manter um filho, eu tinha que fazer a coisa. Então, eu tive que aprender a ser muito responsável muito cedo, né? Porque eu passei a ter uma outra vida aí para cuidar, né? Então, se você perguntar, né, qual é o meu principal motivo o meu principal argumento de por onde eu estou, por que eu estou aqui, cara, foi porque eu tive um filho, tá? Então, meu filho foi o ponto de virada. Os filhos mudam a gente, né? Mudam a vida da gente, né? A gente É, passa a viver por eles, né? Se eu posso dizer assim, né? mas olha, eu vou te dizer, Vá, que esse também é um exercício difícil, né? Porque existe sempre uma coisa idealizada do que é ser um bom pai e ser uma boa mãe, né? Todos nós temos uma ideia, aquela coisa da família Doriana, né? Tipo, a família da marca de manteiga lá que é sempre feliz, é sempre... Cara, meu primeiro casamento não funcionou tão bem quanto poderia, me separei, e aí fica sempre aquela história, poxa, será que eu fiz o melhor pelos meus filhos? Será que eu consegui fazer o melhor por eles e tal? Eu tenho uma outra máxima, né? De novo, eu e as minhas máximas, né, as minhas frasezinhas. Tem uma máxima que diz assim: eu sou o tipo de pessoa que concorda muitas vezes em sacrificar a qualidade de vida para qualificar a vida, sabe? Então, isso é engraçado, porque muitas vezes ser pai, por exemplo, vinha com a preocupação de, cara, eu quero garantir para os meus filhos, né? Eu quero garantir para os meus filhos uma condição melhor do que a condição que eu tive, sabe? E isso eventualmente fazia com que eu trabalhasse mais. E aí, obviamente, você tem um trade-off, uma troca, né? Tipo, enquanto eu estava trabalhando mais, eventualmente eu não estava jogando bola, não estava dando atenção que eu tinha que dar, não estava, né? E aí você vai tentar resgatar isso na história, né? Você vai ver que, pô, alguma coisa disso valeu a pena, com toda certeza, mas outro tanto, talvez não, saca? Então, mas assim, você só vai conseguir descobrir essas coisas sempre em retrospectiva, nunca pensando no futuro, né? Nunca. Depois que passou, é fácil julgar, né? Engenheiro de obra pronta, né? Tudo depois que aconteceu, é fácil apontar. Nossa, você devia ter feito assim. Ok, eu sei. Mas hoje eu sei, né? Mas na época, especificamente, não, eu não tinha esse entendimento, infelizmente. Infelizmente. Enfim. Eu tenho uma foto que eu quero compartilhar, que eu quero te mostrar, Vá, que eu acho que mostra bem essa preocupação que hoje eu tenho, sabe? Eu tenho, vou ver se eu acho a foto aqui para mostrar para você, porque ela vai muito nessa linha do que eu quero dizer, ela materializa bem esse conceito de sacrificar a qualidade de vida para poder qualificar a vida, né? E o quanto que eventualmente isso mexe com a minha cabeça, porque tem coisas que acontecem que são
que são difíceis da gente poder gerenciar, né? Deixa eu te mostrar, eu vou achar a foto rapidinho aqui, o vídeo eu já te mostro. Né? Eu acho que eu já te mostrei essa foto, mas de qualquer forma não está com quem eventualmente está acompanhando esse nosso registro. Deixa eu compartilhar a tela aqui com você rapidinho, né? Apresentar, compartilhar a tela, uma janela, uma guia do Chrome, melhor dizendo, aqui, perfeito. Não sei se você consegue ver aqui, Vá, né, essa foto, né? Você está conseguindo ver? Tô vendo. Essa foto aqui é interessante porque ela foi registrada num dos melhores hotéis aqui do Rio Grande do Sul, entende? A gente está num dos melhores hotéis do Rio Grande do Sul, numa data em Gramado, que é uma cidade turística aqui no Rio Grande do Sul, para quem conhece, né? O hotel é um hotel super bacana, monta toda uma programação caro para burro, entende? Também, confesso, caro para burro, é uma das minhas alegrias. E esse menininho que está sentado aí no meu pé, você conhece bem o Otávio, né? O Otávio é meu filho de 6 anos, né? E aqui você percebe papai trabalhando, porque teria uma reunião no outro dia, e o Otávio sentado nos pés do papai, né? Cara, e aí olha a descrição que eu boto ali. Que foto linda. É uma foto bonita, Vá, mas assim, de muitas formas ela me faz pensar, porque eu boto exatamente ali, às vezes a gente precisa sacrificar a qualidade de vida para qualificar a vida, né? E eu botei aqui, meu filho entende que o papai precisa trabalhar, mas o papai também entende que é hora de largar o computador e brincar, porque isso aqui, Vá, né, de muitas formas, resume parte do desafio de continuar para mim, sabe? Que cara, eu sou o que eu sou por causa dos sacrifícios que eu faço, eu sou produto dos meus sacrifícios, mas em compensação, né, eu deixo de ser alguém que eu poderia ser em função dos meus sacrifícios. Então, sim, né, eu sou ciente das minhas escolhas e, em geral, eu sou feliz com elas, mas vez ou outra, quando eu chego, você fala sobre turning points, né? Quando eu vejo uma foto como essa, porque você olha a carinha dele, ele tá ok ali do meu lado, entendeu? E óbvio que quem conhece o Otávio sabe que ele é um menino super alegre. Minutos depois ele saiu dali e foi brincar, entendeu? Mas aqui, nesse momento... Ele estava assim, papai, preciso só de um chameguinho teu aqui, se sentou pertinho de ti. E o papai estava literalmente com o pé em cima dele, dizendo, deixa o pai trabalhar, guri. Entende? Então, de novo, né? São as escolhas que a gente tem que fazer, e isso nem sempre é fácil. É complicado. Então me fala mais, então, Lemar. Quero saber, assim, de ti agora, assim, como que tu idealizou aquele cara que viajava, que ia em reuniões, quando isso fez sentido para ti? Bom, agora eu já sou esse cara, já tô, né, já posso dizer que eu consegui chegar, né, aonde eu tanto quis lá no comecinho. É engraçado, porque, de novo, né, aquela história de quando você bate a meta, você tem que dobrar a meta, né? Eu virei muito rápido, né? O cara que trabalhava no ar-condicionado, eu virei muito rápido o cara que participava de reuniões, e que eventualmente alguém ligava e alguém atendia dizendo que o Elemar, não era seu Elemar, mas que o Elemar não podia participar porque ele está numa reunião. Isso aconteceu muito rápido, né, na minha vida. Cara, isso então foi me forçando a redefinir metas, né? Mas eu tive a sorte, isso é privilégio, sorte também, tava. Desculpa. Tem um caminhão passando do teu lado aí, né? Eu vou silenciar aqui, eu acho. Não, mas fica tranquilo. Mas, ó, eu tive a sorte... de verdura aqui. É a vida, né? A vida como ela é. Mas eu tive a sorte, Vá, de participar, de estar cedo, muito cedo, né? Numa empresa que tinha contrato com grandes clientes, né? Então, eu era molequinho ainda, tinha antes dos 20 anos, eu estudava muito, tinha muita expertise técnica, mas eu me vi começando a viajar para São Paulo, entendeu? Para poder participar de reuniões para falar sobre, eventualmente, como seria a adoção daquele sistema da empresa onde eu trabalhava, né? E aí eu botava tremendamente brega. Uma hora dessa eu consigo as fotos, mas botava aquelas camisas 2 números maior do que eu, né? Com uma gravata também, qualquer coisa, sabe? E lá ia eu com aquela calça social bem complicadinha, aquele sapatinho bem, né? Mas eu estava me achando muito chique, né? E eu ia para as reuniões e, cara, de fato, eu sempre fui muito competitivo,
né? Então, eu sempre tive a ideia de que se é para fazer alguma coisa, eu tenho que fazer ela bem feita. Então, eu ia lá, participava, dava o meu melhor nas reuniões, e aí o que começou a acontecer? O fato de eu ter tido lá atrás a experiência de ter dado aula, né, me transformou num cara mais didático. A minha deficiência para poder aprender as coisas me fez ir no quadro e começar a desenhar as formulazinhas, sabe? E explicar as coisas para as pessoas. Então, mesmo sendo um cara de área técnica, eu comecei a ser muito envolvido em discussão com gente que não era técnica, para fazer, que é um desafio de até hoje, né? Fazer gente que não é técnica entender a importância de falar bem sobre tecnologia, né? Que acabou sendo hoje um mantra da minha vida. Eu tenho que ser o cara, né? Que ajuda a gente não técnica a falar sobre tecnologia. E aí vem um ponto importante, tá? Eu acabei aprendendo muito cedo que em comunicação, né? Eu teria que me adaptar para fazer o outro me entender. Então, muito cedo eu comecei a estudar sobre negócio, eu comecei a estudar sobre outras coisas, psicologia, eu fui para ver técnica de comunicação, que eu era muito tímido, lembra disso? Uma coisa que a gente falava, eu fiz aula de teatro lá atrás para superar na escola mesmo, tá? Para superar a timidez. Mas eu comecei a combinar todas essas coisas para poder ganhar projeção, para poder crescer, para poder... Eu nunca fui, de novo, eu nunca gostei da ideia de permanecer muito tempo fazendo a mesma coisa. Então, eu sempre estava procurando alguma forma, alguma coisa que eu podia agregar na minha rotina para fazer diferente, para crescer, para buscar. De novo, tremendamente grato pelo que eu tinha, mas tremendamente desejoso daquilo que eu não tinha, entende? E aí, eventualmente, mais uma vez, né, sacrificando qualidade de vida para qualificar a vida, né, estudando, buscando fazer as coisas diferentes. Tá. 20 anos tu foi pai, né? Tu lembra exatamente o dia que tu recebeu essa notícia, né? Imagina, Sim, 20 aninhos. né? Na verdade, a notícia eu recebi aos 19, tá? Porque que aconteceu? O meu filho nasceu no dia 30 de agosto, né? E eu nasci, e eu sou de 6 de setembro, né? Então, eu fui pai aos 20, que eu brinco, né? Porque, cara, meu filho nasceu quando estava com 19 ainda, tá? Então, foi bem cedo mesmo a coisa. A coisa foi mais ou menos assim. Eu me lembro que na época, óbvio, né? Queria dizer que você toma todos os cuidados, que você é super precavido, mas, cara, o fato é que eu era jovem, né? E como jovem que somos, eventualmente, né? A gente se dá ao direito de cometer algumas irresponsabilidades. E aí sempre tinha os alarmes falsos, né? Várias vezes aconteceu aquela coisa tipo, eu acho que tem alguma coisa errada. No final, não era nada, sabe? Ufa, todo mês. Até que um mês, tipo, eu acho que tem uma coisa errada, e esse acho que tem alguma coisa errada persistiu por muito tempo. A minha ex-esposa fez um exame e confirmou a gravidez. Quando ela me falou isso aí, cara, eu disse, até hoje eu lembro, sabe? Disse assim, fica calma, tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo, fica calma, tudo vai dar certo. Fica calma, tudo vai dar certo. Fica calma, tudo vai dar certo, saca? E eu lembro, cara, que a primeira pessoa para quem eu contei que eu ia ser pai foi para um dos meus chefes. Eu tinha 3 chefes, né? E eu contei pro cara, bicho, eu vou ser pai. E ele me xingou pra caramba, obviamente, moleque, né? Você é muito jovem, né? Tipo, pô, tanta coisa para fazer, vai logo ser pai agora, tá maluco, não podia se cuidar. E eu, cara, né? E foi uma loucura, sabe? Porque aí, de novo, foi aquele turning, foi o grande ponto de virada. Não, não, não. Inclusive, ouvindo esse cara me chamar de responsável, eu vou ter que segurar minha onda e dizer, poxa, realmente aconteceu, realmente eu fui irresponsável, realmente, entende? Porque eu entendia que, pô, não posso pedir demissão, não posso mandar esse cara para o inferno, não posso fazer nada do gênero, eu vou ter que segurar minha onda e fazer a coisa andar. E óbvio, né, assim, sempre aquela ansiedade, né, de você... eu acho que todo pai, todo mundo que tem, obviamente, um cenário saudável, né, todo mundo que é pai quer proporcionar para os filhos uma condição melhor do que teve, né? Então, eu sempre pensava, cara, como que eu posso melhorar isso, né? Mas, obviamente, com 20 anos, mesmo fazendo um bom trabalho, mesmo trabalhando numa empresa em expansão, o meu salário não me dava tranquilidade, né? Então, cara, era literalmente trabalhar de dia para comprar a comida da noite, sabe? Para poder, eventualmente, comprar o leitinho das crianças, da criança, no caso, né?
enfim, era uma preocupação que eu tinha sempre, 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 sempre. E virou um tema. Uma das belezas de ser pai de novo aos 36, 36? 38, né? Que eu fui pai de novo aos 38, tem o Otávio agora está com 6, eu estou com 43, então 37 para 38, aquela confusão de idade ali. Uma das belezas é que eu vivi uma outra experiência agora de paternidade, né? Não que necessariamente a vida esteja plenamente resolvida, mas não, cara, eu já não paro para pensar se eu vou ou não conseguir comprar o leite para o meu filho, saca? Então, isso não é mais o que está drivando o meu trabalho. Hoje, o que drive o meu trabalho é, cara, beleza, eu vou pensar em que universidade ele vai poder estudar, se ele quiser estudar fora, por exemplo. Cara, eu sempre quis estar em Stanford, sabe? Um terço do Vale do Silício. Não deu, não deu. É óbvio, né? Aí depois eu queria muito que meu filho Gabriel pudesse ter acesso a isso. Não deu, não chegamos a tempo, né? Assim, mas talvez para mais novo dê, entende? Então, parte da minha razão para acordar todos os dias, para estar aqui, para fazer diferente, para tentar matar o dragão de todo dia, né? É exatamente tentar fazer que dê. Esse é o ponto. Aquilo que tu não conseguiu, que teus filhos consigam, né? Que seja... Na verdade, não é nem que eles consigam, é que seja uma possibilidade para eles, entende? Sim. Eu tento tomar um cuidado muito grande de não transferir as minhas frustrações para eles. Eu não quero que eles façam o que eu não fiz, mas eu quero que, se eles quiserem poder fazer algo, que eles possam, entende? Que não seja, eventualmente, a falta de recursos, ou a falta de suporte, ou a falta de amparo, que vá restringir essa possibilidade para eles, né? É óbvio que aí, de novo, né? Daí você acaba pecando, mais uma vez, porque você acaba entregando muito mais do que eles precisam. Daí você vai, eventualmente, para a comunidade, você vai, olha o teu entorno de novo, né? Você começa a olhar o teu entorno e você para, cara, só um pouquinho, né? A vida é muito disparelha. No último Natal, né, eu participei de uma iniciativa de distribuir, junto com um grande amigo lá no litoral, a gente foi lá distribuir brinquedo, comida, para uma comunidade carente. Cara, foi uma sensação, quer dizer, não é a primeira iniciativa dessas que eu participo, mas enfim, eu tento, né, de novo, ser grato pelo que eu tenho, ser desejoso do que eu não tenho e tentar melhorar o meu entorno, né? Então, do meu jeito, né, eu fui lá tentar ajudar. Mas, cara, qual é a coisa mais complicada? A primeira delas é você perceber que tem muita gente precisando. E, cara, mesmo com 3 carros gigantes, lotados de coisa, cara, a gente não atendeu nem 20% das pessoas, né? E quando eu voltei para casa, naquele dia, perguntei para... Era véspera de Natal, perguntei se o Otávio queria ir junto comigo, o Otávio optou por não participar, daí o Otávio, eu conversando com o Otávio, filho, papai foi ajudar as pessoas que não têm as mesmas coisas que a gente tem, as pessoas que são pobres e tudo mais. Como é que você explica esse tipo de coisa para uma criança de 6 anos, né? Daí o Otávio disse para mim assim, mas papai, no Brasil não tem muita gente pobre, né? Aí eu olhei para ele, não, filho, nós temos bastante gente pobre, a maioria da população, aliás, é muito pobre. Ele falou, engraçado, porque a gente não vê tanto. Esse você não vê, entende? Então, tipo, mais uma vez, né? Na ânsia de fazer certo, eventualmente você coloca uma lente na frente dos olhos dos teus filhos que vai, eventualmente, impedir com que eles tenham sensibilidades que eles precisam ter. Isso, às vezes, me tira o sono, sabe, Vá? O quanto que eu estou eventualmente super protegendo ou até tolhendo, né, a capacidade deles de desenvolver as coisas que eu desenvolvi, porque, obviamente, né, eu sou produto da minha história, né, e quanto que eu estou, eventualmente, com as minhas interferências, impedindo que a história deles permita que eles virem, não digo pessoas bem-sucedidas, tá, em termos financeiros, carreira, mas não é essa a minha primeira preocupação, sabe, mas que sejam pessoas boas, sabe? Pessoas que realmente colaborem com o mundo. O quanto que, eventualmente, na minha ânsia de fazer o melhor, eu não estou impedindo que eles sejam melhores. Enfim, mas nunca vou ter essa resposta. Eu acho que, de novo, né? Daqui a pouco, daqui em 15, 20 anos, eu vou olhar em retrocesso e vou dizer, devia ter feito isso aqui diferente. Mas... faz parte, né? Faz parte. Seguramente faz parte. Outra curiosidade que eu tenho, Anemar, que eu gostaria muito que tu contasse para nós, quando que tu saiu da CLT, né, que tu era lá um funcionário, e foi, né, arriscar aí ser um empreendedor, que hoje todo mundo sabe que tu é um empreendedor de sucesso, né, que hoje tu é um dos referência no que tu faz. Conta aí para nós, como que foi?
Tá. Não é tão fácil, assim, a história tem 3 partes, tá? A primeira parte começou com, de novo, eu era um cara que me esforçava muito na empresa onde eu trabalhava, tá? Tipo, eu era muito esforçado, eu acreditava muito no projeto, eu acreditava muito em fazer diferente lá, eu acreditava muito em transformar aquela empresa numa plurinacional, que de fato ela se converteu. Tá? E durante um tempo, depois de certo tempo, estudando, buscando aprender sobre administração, fazendo muita coisa certa, mas fazendo muita besteira também, né? Eu acabei desenvolvendo o desejo de tentar ser sócio, né, da empresa. Né? E, cara, por questões culturais, mais um bocado de coisa, eu nunca consegui ser sócio, tá? Mas eu sempre consegui ganhar aumentos de salário. Né? Com o tempo, eu virei um cara muito bom em ganhar aumentos de salário. Né? Até que, cara, primeiro problema, né? Eu comecei em 2008, mais ou menos, né? Olha só, eu entrei na empresa em 90 e pouquinhos. Em 2008, mais ou menos, eu cheguei num ponto em que eu fui pedir um aumento, eu fui tentar de novo ser sócio, não ia conseguir ser sócio, eventualmente eu fui barganhar, então, por alguma melhoria de condição, já ganhava bem, e meu chefe, na época, me disse assim, Elimarzinho, né, como que, só para entender uma coisa, né, vou simplificar um pouco a conversa, porque senão fica muito extensa, mas como tem alguém lá fora te oferecendo mais para fazer o que você faz hoje? E eu, não. Eu disse, então por que eu tenho que te pagar mais? Daí eu disse, cara, né? Aí eu olhei para ele, né? Eu perguntei, bicho, é sério que você está me incentivando a achar fora da empresa alguém disposto a me pagar mais para daí eu vir tentar, né, conseguir um aumento de salário aqui com você? Ele percebeu a besteira que ele fez na hora, tipo, imagina, né? Eu estava motivando, não foi isso que eu quis dizer e tal, mas eu entendi o recado, tá? Então, em 2008, foi quando eu resolvi que eu teria que me livrar do meu sobrenome corporativo. Esse foi o primeiro movimento, sabe? Tipo, até então, eu era o Elemar da empresa X, entende? Naquele momento eu disse, cara, eu não posso mais ser o Elemar da empresa X, eu tenho que ser o Elemar, porque eu tenho que ter, pelo menos, não basta eu estar empregado, eu tenho que ser empregável, né? E aí eu percebi uma coisa, que foi se formando na minha vida durante muitos anos. Eu era um cara que estava preso numa gaiola de ouro, né? Por quê? Porque o salário que eu ganhava era alto para burro, entende? A ponto de, se eu tentar eventualmente buscar uma posição equivalente no mercado, cara, eu não ia conseguir uma posição que fosse me pagar a mesma coisa. Pelo menos é o que eu acreditava na época. Hoje eu sei que não é bem assim, tá? Mas na época eu tinha esse entendimento. Então, o que começou a acontecer? A empresa cresceu demais, o contexto mudou, e muita relevância que eu tinha no início da jornada da empresa foi caindo um pouco, porque, enfim, mais pessoas, mais cultura, mais um monte de coisa, né? E eu fui começando, então, a ficar desgostoso com o lugar onde eu trabalhava, né? Muito desgostoso com o lugar onde eu trabalhava, ao mesmo tempo me sentindo mal por entender que eu estava preso numa gaiola de ouro, cara. Tipo, como é que eu vou sair daqui para trabalhar em outro lugar? Eu pensava para mim, cara, eu não tenho a cabeça de empreendedor, né? Eu tenho a cabeça de funcionário, eu sou um empreendedor, sabe aquele intraempreendedor, empreendedor interno? Então, eu sou um intraempreendedor, cara, eu não tenho a manha daqui a pouco, nem dinheiro, nem porque esse é outro ponto, né? Porque a pessoa que ganhava bem, mas gastava bem também. Então não tinha dinheiro, não tinha reserva, não tinha segurança, não tinha nada, tinha filho para criar. Até que em 2016 aconteceram 8 anos depois, olha só, em 2016 eu tremendamente insatisfeito já com os rumos da minha carreira, aconteceram 2 eventos marcantes, tá? No dia 7 de julho de 2016, meu pai teve um AVC. No dia 9 de julho, nasceu meu segundo filho, Otávio, né? E ali eu tive alguns dias, né, de viagem, né, porque eu peguei licença paternidade ampliada, aquela coisa toda, empresa cidadã. Eu tive alguns dias vendo de manhã meu filho tomar banho e trocar fralda, né, trocar fralda, tomar banho, e de noite vendo meu pai tomar banho e trocar fralda, porque meu pai estava na UTI também, né, em coma, né, em função do AVC. Cara, nesses dias indo e voltando, muito tempo de estrada, eu disse, cara, ou eu mudo alguma coisa agora, né? Ou eu não mudo mais. Então, esse foi o primeiro ponto. E aí eu continuei vindo, e a minha atual esposa, que é a minha esposa, né? Maravilhosa, Juliana,
ela disse para mim um belo dia assim, Lemarzinho, eu reclamando pra caramba do contexto da empresa, que eu não era ouvido, que não, né, as coisas não estavam acontecendo do jeito que eu queria, e blá, 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 aquela reclamação toda. Aí disse, Lemarzinho, amanhã você vai pedir demissão. Quê? Amanhã você vai pedir demissão. Disse, você tá louca? Nós temos uma criança pequena em casa, né? Nós temos que... Lemar, você dá um jeito. Né, você tem um nome grande, né? Porque eu já tinha um nome grande, por quê? Porque lá em 2008 eu comecei a criar minha marca fora da empresa. Então, repara, não foi um movimento, um ataque de pelanca, né? Não foi um anos, ataque. né? Foram 8 anos ali para dizer, cara, não, vou construir uma marca. Então, passei a ser reconhecido na comunidade, falando em evento, né, convite para trabalhar num monte de lugar, fora, dentro do país, assim, enfim. Mas ali em 2016, foi quando eu disse, você tem um nome grande, você pode trabalhar como consultor. Eu tinha vários convites para trabalhar como consultor, que eu sempre declinava, porque eu trabalhava, na época, como prezado colaborador, eu não via isso como uma coisa correta, né? Eu entendo que quando você atende a 2 senhores, você não pode atender 2 senhores, então, na época, lá, eu não entendia como sendo uma coisa válida, e ela disse, cara, você vai se lançar à sorte. E aí, foi quando, com muito frio na barriga, eu cheguei na empresa e comuniquei, né? Eu não fui negociar, né? Eu comuniquei que eu estaria saindo, né? E aí foi quando iniciou a minha jornada de empreendedor, que na verdade foi literalmente um cara fazendo consultoria independente, com uma baita marca e tudo mais. E de novo, né, eu tive a sorte, de novo, o privilégio de... Qual foi a tua sensação, Elimar, quando tu chegou lá no teu chefe e falou, não quero mais? Cara, eu tremia da base para cima, tá? Porque assim, eu convivi com aquelas pessoas durante quase 20 anos, né? Então foi de 18 até 2016, né? Então foram 18 anos de convivência diária. Aquelas pessoas me pegaram um pós-adolescente, né? Falando dos meus chefes especificamente, eles pegaram um pós-adolescente e estavam na frente com um cara que era um adulto formado, com filho grande, com, né, carreira construída. Junto, a gente dominou o mundo, literalmente. A gente transformou digitalmente a indústria moveleira brasileira, sabe? A gente construiu uma empresa plurinacional. Eu tinha um maior orgulho daquilo lá, Fez sabe? parte daquilo, né? Sim, 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 sim. Eu tinha um sentimento de dono, que hoje se fala muito que as empresas querem desenvolver nos funcionários sentimento de dono. Eu tinha um sentimento de dono com relação àquilo lá que você não tem ideia. Até hoje eu tenho, sabe? De muitas formas. Eu converso vez ou outra com os meus antigos chefes. E outra coisa, né? Essas pessoas são pessoas que me influenciaram muito na forma de pensar, na forma de ver o mundo, na forma de ver negócios. Então, eu me sentia meio também como aquele cara que está querendo sair, meio como sendo traidor, meio que sendo, sabe, um misto de emoções muito grande, assim. Mas teve um fenômeno interessante aqui, Vá, porque no meu último dia na empresa, me lembro como se fosse hoje, tá? No meu último dia na empresa, meu dia começou, né? E eu resolvi que eu ia fazer. Cara, eu era um cara grande na empresa, tá? Mesmo sem a relevância do passado, mas eu ainda era um cara grande. Quando eu cheguei na empresa, no último dia, eu disse, cara, eu quero fazer tudo, porque é a última vez que eu vou estar saindo, tá? Então, como é a última vez que eu vou estar saindo de uma empresa, eu me emociono um pouco, tá? Eu quero viver o pacote completo, tá? Então, cara, eu comecei de manhã com isola o computador, entrega o computador, daí você faz todo o processo, eu fiz todo o processo de uma empresa grande, né? Processo demissional, né? Porque uma coisa bacana também aconteceu, sabe? Eu pedi para sair e a empresa disse, não, mas até para você ter preservado aí as tuas, né? Vamos fazer de conta que não é você que pediu para sair, a gente que encheu o saco de você e está mandando você embora. Então, vamos te demitir na prática, né? E, cara, o que aconteceu lá? Eu fui lá, eu fiz o processo demissional, eu entreguei meu computador, eu entreguei meu crachá. Quando era 3 da tarde, né? Assim, o RH me perguntando, poxa, Lemar, eu combinei ali em outubro, né? No último dia de outubro foi meu último dia de trabalho, mas a moça do RH disse assim, Lemar, para sua entrevista demissional com a psicóloga, a gente tentou agendar de todas as formas para que fosse hoje, mas nós não conseguimos. Então, ela vai ficar para a próxima segunda-feira. Eu, tá bom. Né? Você quer fazer entrevista demissional? Eu quero. Eu pensei para mim, de novo, é a última vez que eu vou fazer uma entrevista demissional, então eu quero ter essa experiência, saca? Certo, né? Quero o pacote completo, só um pouquinho, né? E aí, cara, eu me lembro que ficou essa coisa para outro dia, eu sentei, daí eu entreguei o crachá. Cara, entregar o crachá
eu tinha uma foto, inclusive, eu devo ter em algum lugar a foto do crachá pendurado, que foi o dia que eu anunciei que, pô, hoje eu tô terminando esse ciclo, sabe? Aquele post famoso do cara se despedindo da empresa, mas para mim aquilo era carregado, sabe? E eu sentei na mesa do meu chefe, né? Meu chefe, eu disse, cara, bonitão, tô indo embora, né? E ele disse, não, Alemar, fica mais um pouquinho. Eu, cara, não, bicho, desculpa, né? Eu tentando explicar para ele, desculpa, o dia foi um dia muito carregado para mim, então eu prefiro ir embora, sabe? Deixa eu ir embora. Né? E ele disse assim, não, Alemar, eu quero que você participe de só mais uma reunião. Eu, cara, não tenho nem cabeça para participar de uma reunião. Se eu entrar nessa reunião, eu não vou contribuir com nada. Ele, não, Alemar, por favor, participe dessa reunião, né? E eu, tá bom, né? E aí me levaram para a sala do conselho. Cara, a sala do conselho era uma sala difícil, porque geralmente quando eu entrava lá era sempre reuniões difíceis, né? Quando eu entrei na sala do conselho, tinha uma galera de old school, né? E aí fizeram lá meio que uma rodada lá de cada uma das pessoas, eventualmente me desejando bons votos e sucesso no futuro. E os meus 3 chefes, né? Que foram meus 3 mentores. Foi uma despedida que eles fizeram. Fizeram uma placa, sabe? Aquela coisa toda, né? E aí aqui você é de lá, bicho, assim, tá, uma lavada, obviamente, porque depois de tantos anos, cara, é bacana Cumprir minha você, missão ali, né? Sentimento de ao mesmo tempo, cumprir minha missão, ao outro tempo também dizer aquela coisa, cara, sai daqui sem grandes ressentimentos, né? Sai daqui sem ter deixado também grandes ressentimentos. É claro que nesse tempo todo a gente acerta, a gente erra, mas assim, não fiz nada de muito fora ali, né? Quando eu cheguei, acho que tem uma coisa interessante, não saí me sentindo grande. Quando eu voltei na outra semana, né, início de novembro, para poder fazer a tal da entrevista demissional, aí aconteceu uma coisa que também, esse é outro turning point para mim, tá, Vanessa? Eu cheguei de manhã, né, para a entrevista missionária, e a primeira coisa que eu percebi é que eu não tinha mais meu crachá. E não tendo mais meu crachá, eu não tenho mais acesso ao estacionamento privativo. Eu tinha vaga dedicada, eu tinha, né, toda uma questão de pé que, cara, estava chovendo, eu pensei, o que é que eu vou fazer? Bom, vou ter que deixar o carro na rua. E eu pensei, cara, bem natural, não trabalho mais nessa empresa, vou deixar o carro na rua, né? E aí eu pensei, cara, eu nunca entrei por essa portaria, pela portaria, a empresa tinha várias portarias, eu nunca entrei por essa portaria. Quando eu cheguei na portaria, tinha um guarda, que eu nunca tinha visto, mas depois eu fiquei sabendo que era o primeiro dia dele lá também, na segurança eles tinham trocado, e ele disse, oi, tudo bem? Meu nome é Lemar e tal, eu trabalhei aqui até sexta-feira, hoje já cheguei um pouco mais cedo, uma entrevista demissional. Daí procurou meu nome no sistema e disse, Lemar, o senhor saiu na sexta-feira, né? Infelizmente, o senhor vai me entender, ele viu lá que o meu cargo era um cargo grande e tudo mais, acho que o senhor vai me entender, mas eu não posso deixar o senhor entrar até chegar alguém do setor que vai lhe receber. Isso, cara, eu cheguei meia hora mais cedo, né? Eu olhei aqui me deu uma dor, porque assim, ó, na sexta-feira eu estava sendo homenageado na sala do conselho pelos fundadores de uma empresa plurinacional pela minha contribuição ao longo do tempo. Na segunda-feira, né, eu não podia entrar na empresa. Porque um cara que nunca me viu assumiu que eu seria um risco. Ele estava fazendo o trabalho dele, tá? Mas nisso chegou um estagiário, né? Um estagiário da área que eu comandava. Né? Nunca tinha conversado com o moleque, sabia? Ô, seu Lemar, tudo bem? Tudo bem? Pois é, o senhor saiu, né? Não, saí na última sexta-feira. Pois é, estamos todos desejando aí o seu sucesso e tal. Mas diz para mim, o que o senhor está fazendo aqui fora? E eu disse, não, então, cara, tentei entrar, mas não deu, né? Porque o guarda ali não me conhece. Daí ele falou assim, não, só um pouquinho, entra comigo. Eu pensei, tá, né? Daí o guardinha olhou para ele assim, como assim entra contigo? Não, entra comigo, eu me responsabilizo por ele. O estagiário, vá, com menos de um mês de empresa, entende? Moleque bom, eu tenho que descobrir onde é que anda aquele moleque, eu tenho que contratar ele. Daí eu assim, cara, né? E aí eu acabei entrando, e o segurança com aquela cara regalar, tipo assim, cara, não sei, né, se eu deixo entrar, porque às vezes a gente ouve tanta coisa de gente louca que sai e volta, quer quebrar tudo, matar as pessoas e tudo mais. Enfim, deixou eu entrar, e aí ficou essa coisa, sabe? Tipo, esse entendimento. O que eu entendi ali? Eu já sempre soube por ler, tá? Mas comprovado na prática. A primeira coisa, estabilidade é um conceito absurdamente perigoso, entende? Porque mesmo nos lugares onde você é teoricamente fundamental, mesmo nesses lugares, eventualmente, num dia você é tudo, no outro dia você não faz diferença, entende? E esse foi um outro ponto de entendimento. E ali daí começou a minha carreira como empreendedor, né? E aí comecei daí a ser primeiro consultor independente, né? Tipo, trabalhando com consultoria independente, até que eventualmente eu percebi que as demandas dos meus clientes
Aí aconteceu duas coisas, tá? Primeiro, quando eu ligava para os meus clientes muito grandes, né, as pessoas, quem é? O Elemar Júnior. Elemar Júnior da onde? Eu comecei a sentir um mal de não ter um sobrenome corporativo, sabe? E aí eu dizia, não, Elemar, eu sou consultor independente. Eu só ouvia do outro lado a secretária dizendo, tipo, tá. Tipo, não entendi, mas quem é esse cara, né? Até que, eventualmente, em algum momento, né, eu percebi que é importante eu ter uma marca. E aí nasceu a ideia de ter uma marca. Elemar da onde? Elemar da Exime Co, né? Passou a ser uma segunda referência. Então, Elemar da Exime Co. Ótimo, já estamos avançando. Mas daí o que aconteceu depois, né, em termos de avanço, em termos de história? Eu comecei a perceber que os projetos que eu tinha eram maiores do que eu, que eventualmente especialista, coisa que eu defendo hoje, né? Especialistas são pessoas que sabem cada vez mais sobre cada vez menos. Então, eu não sei tudo sobre TI, né? Nem quero saber, nem tenho a pretensão de saber, eu sei que é impossível, mas eu comecei a procurar gente boa para compor o meu entorno, para eventualmente me ajudar, né, com atender demandas que eu não consigo atender, que eu não conseguia atender sozinho, ou por não ter disponibilidade, né, ou por não ter conhecimento mesmo, né? E aí você começa a juntar gente muito boa. E aí começa uma terceira fase, efetivamente, da minha vida empreendedora, porque eu fiquei 1 ano e pouco trabalhando sozinho, não, 1 ano e meio trabalhando sozinho, não queria ter ninguém trabalhando comigo no primeiro momento, mas começa uma terceira fase, que é quando eu comecei a entender. Tem um empresário, eu vou pecar por não lembrar o nome dele agora, mas uma vez perguntaram para ele assim, cara, qual o segredo para ser rico de verdade? Né? E ele respondeu, você quer saber ser rico ou ser rico de verdade? Né? E a pessoa, não, quer saber sobre ser rico de verdade. Para ser rico de verdade, o segredo é você fazer pelo menos 5 pessoas do teu entorno ricas. Na hora que você conseguir fazer 5 pessoas do teu entorno ricas, provavelmente nesse ponto, financeiramente mesmo falando, tá? Você vai ser rico de verdade. Enquanto você não fizer 5 pessoas do teu entorno verdadeiramente ricas, né, você não vai ser rico de verdade, né? E isso para mim impactou, porque assim, o que eu comecei a perceber? Eu comecei a perceber no meu negócio a possibilidade de permitir que gente muito boa tivesse oportunidades que eventualmente não teriam fora, entende? Então, foi aí exatamente que eu comecei a ter essa ideia do modelo de negócio da Exime, do modelo de contratação. Hoje eu tenho uma empresa lá, 2023, né, Fast Forward, uma empresa que é uma boutique de consultoria, que trabalha com consultoria, que trabalha com assessoria, que oferece recurso especialista para poder resolver problema dos clientes, desenvolver código. Eu tenho uma empresa que traz de novo a capacitação, que é lá como eu comecei lá atrás, dando cursinho, né? Então eu voltei à ideia, primeiro com a mentoria em arquitetura, hoje falando sobre tecnologia também na internet, né? E ajudando gente aí a desenvolver gente para o mercado. Eu entendi rápido que desenvolver software é bom, mas quando você fica mais experiente, mais do que desenvolver software, você tem que desenvolver gente, né? Mas acima de tudo, eu acabei criando uma empresa onde eu tenho um time tremendamente qualificado. Nós não somos muitos, nós somos hoje, né, ano da graça de 2023, pouco mais do que 30, né, mas nós somos já uma empresa com certo corpo, né, mas nós temos aqui uma boutique, tá? Gente realmente diferenciada, com zero turnover, sabe? Tipo, para dizer que é zero turnover, não dizer que é zero turnover, nós tivemos uma pessoa que começou a trabalhar conosco no passado, que eventualmente tinha um sonho de morar fora, foi para a Alemanha e que acabou parando de trabalhar com a gente. Mas, assim, zero de gente que pediu para sair para trabalhar em outros lugares, tá? E de muitas formas, né? O que a gente tem feito com o nosso modelo, né, de trabalho, viabilizar que essas pessoas, além de conseguir participar de projetos realmente bacanas, que essas pessoas possam também fazer conquistas na vida que elas merecem, né? De certa forma, o Elemar mudou vidas, então, né? Deu oportunidade para muita gente. Eu acredito sempre lá que Papai do Céu, o problema de Papai do Céu não é recurso, o problema de Papai do Céu é distribuição, tá? Eu não vou, até pela minha fé, eu não vou me postar como uma pessoa que muda vidas. Não é isso que eu faço. Quem muda vidas não sou eu, tá? Mas eu gosto de pensar que, eventualmente, o cara que muda vidas vê em mim um recurso interessante para mudar vidas, entende? Então, quem muda não sou eu, né? Não vou assumir esse mérito, né? Eu sou mordomo, né? Eu estou aqui, eventualmente, para viabilizar que aquele que, de fato, muda vidas, mude. Né? Eu, pelo menos, me enxergo dessa forma. E, assim,
tomo muito cuidado, sabe, Vá, porque você vai perceber, pontuado na minha fala, né, em vários momentos que eu digo, cara, eu tive muita sorte, porque de fato eu tive muita sorte, eu tive preparo junto, sorte é quando o preparo encontra a oportunidade. Puf, tem muita gente muito boa no mercado que eventualmente tem preparo, mas, cara, não encontra a oportunidade. Também acontece, entende? Então, eu tive, sim, muita sorte. Eu sou uma pessoa muito privilegiada, por exemplo, de ter tido, em algum momento da minha vida, uma esposa que disse, Elemar, amanhã você pede demissão, entende? De ter gente... eu sempre digo, Vá, que quando eu entro numa sala sozinho, eu sou legal. Mas quando o meu ego entrar junto, eu sou insuportável. Porque eu sou legal, mas o meu ego é insuportável, sabe? Então, uma coisa que eu tento fazer sempre é tentar ficar administrando sempre a minha vaidade, sabe? E não tentar me atribuir um mérito que, honestamente, eu não tenho. Então, tipo, não. Adoraria dizer que eu mudei vidas, mas não. Tipo, todas as pessoas já tinham o que elas precisavam, eventualmente faltava para elas uma oportunidade de poder expressar isso e conseguir o resultado que elas merecem e elas estão fazendo. Cara, as oportunidades que eu tenho por, eventualmente, fazer aquilo que eu entendo que é suficiente. Porque a minha relação com o Papai do Céu, e eu acredito nele, não repreendo quem não acredita, tá? Mas a minha relação com o Papai do Céu é muito na linha de, cara, eu me predisponho a fazer tudo aquilo que está ao meu alcance, né? Então, estou sempre trabalhando, cara, para fazer tudo que está ao meu alcance, partindo do pressuposto que, se for da vontade e do entendimento dele, ele faz aquilo que não está no meu alcance, né? E aí a gente consegue fazer alguma coisa de verdade. Agora, se eventualmente, mesmo fazendo tudo que está ao meu alcance para conseguir conquistar alguma coisa que eu criei aqui na minha cabeça, essa coisa não vem, aí também vem, de novo, o conforto, né, que eu venho confirmando muitas vezes de que todas as vezes que eu mentalizo alguma coisa que eu não consigo alcançar, isso aconteceu algumas vezes, tá? Foi porque, de alguma forma, o que eu ia alcançar era muito melhor do que aquilo que eu tinha imaginado. Então, eu sempre tento ressignificar, sabe? Isso pode até ficar um dia para uma outra conversa, mas, por exemplo, eu quase morri com Covid, né? Eu sempre eu entendi, né? Lendo em livros e lendo, inclusive, na Bíblia, né? Que, cara, toda a diversidade, né? Isso, Napoleão Hill condensou dessa forma, não gosto de Napoleão Hill, mas ele aqui deu uma dentro, né? Ele falou, cara, toda a diversidade traz consigo uma semente de oportunidade que é igual ao maior, né? Então, mais ou menos a forma como eu costumo conduzir pensamento na minha vida e tento ver, inclusive, a diversidade, sabe? Parou de vender um determinado produto. Cara, essa é uma diversidade. Qual é a semente de oportunidade que está vindo junto aqui, cara? Será que não é, eventualmente, o momento de dar uma repensada na forma como eu estou fazendo, organizar as coisas, para daí estar me preparando para vender muito mais, para poder conquistar muito mais no futuro? Geralmente é assim, sabe? Então, esse pensamento, né, se eu fosse dar como dica, né, para as pessoas, né, eu daria 2 dicas, né, se me permitem, né, mas assim, baseado na experiência que eu tive na vida, cara. A primeira delas seja absolutamente grato pelo que você tem, desejoso do que não tem e busque melhorar o teu entorno. Essa é a primeira. E a segunda, né, importante cara, tente perceber em toda a diversidade, né, tenta reconhecer em toda a diversidade quais são as sementes de oportunidade, porque são sementes, tá? Quais são as sementes de oportunidade que você está recebendo para plantar, cuidar, fazer crescer e aí conseguir progredir, se for essa a vontade dele. Que legal. Deixa eu te perguntar então, Anemar, quando que tu, então, já tinha tua empresa, teus consultores trabalhando, uma empresa já, né, com nome no mercado, tu quis ainda empreender em outro negócio, né? Porque hoje tu tem, né, o Elemar, que voltou a ser professor, né, que tem os teus cursos, né, por que tu teve essa ideia? O que tu queria almejar com isso? Qual foi o teu principal fator que te levou a criar? Assim tu me arrebenta, né? Mas vamos lá. Cara, assim, em 2020, contando rapidinho a história, em 2020 eu quase morri, né? Assim, em dado momento eu tive Covid, em dado momento eu fui fazer um exame lá e eu constatei que eu estava quer dizer, eu constatei não, constataram, né? Que eu estava com 92% de comprometimento grave no pulmão, né? A médica,
né, que foi me dar a notícia, ainda ela disse algo mais ou menos assim: Elemar, olha só, a tua situação é crítica, as próximas horas são críticas, né, daqui provavelmente você só sai para ir para UTI se tu conseguir sair, né? Então, quando ele falou isso, tipo, assim, te confesso que na hora, de bate-pronto, assim, veio aquela coisa de tipo, pô, eu tenho meu filho mais velho que está criado, então vai ficar a vida mais difícil para ele, talvez, mas ele está criado, não vai mais sucumbir, entendeu? Meu filho mais novo, né, o Otávio estava com 3 aninhos, eu pensei, cara, o Otávio está com 3 aninhos, de novo, papai não vai estar aqui, a vida não vai ser tão fácil, né? Não vai ter, eventualmente, Stanford, né? Mas, ou possibilidade de Stanford. Mas, cara, por mais que, eventualmente, a gente lide melhor ou pior com cada pessoa na família, eu não tenho dúvidas, por exemplo, que a minha esposa, meu sogro, minha sogra, meu cunhado, a minha família, né? Vocês cuidariam dele, ele estaria resolvido também. Então, naquela hora, eu senti talvez o mais próximo do que costumam descrever como sendo a paz de Deus, assim, sabe? Tipo, cara, eu disse, eu posso ir embora, tá tudo bem, sabe? O máximo que eu pensei para mim foi tipo, poxa, que pena, sabe? Que pena que isso aconteceu agora, mas assim, não entrei em desespero, eu tô chorando quase agora, mas na hora não chorei, sabe? Porque eu realmente fiquei em paz, né? Eu disse, tá ok, tô preparado, se tiver que ir, apaga, né? Aí eu não sei o que vai acontecer, tem várias interpretações, mas se tiver que apagar e acabou, acabou e tá tudo bem, né? Felizmente, e essa história do Covid é uma história que rende uma outra conversa também grande, tá? Mas, felizmente, eu melhorei, né? Tive lá meus perrengues na UTI, muita gente sai carregada da UTI, não porque estava indo para outro quarto, mas é porque tinha ido embora, né? Vi muita gente indo embora naqueles dias. Fiquei sem contato com a minha família naqueles dias. Perdi minha identidade naqueles dias, né? Barba cresceu, cabelo cresceu. Eu perdi a autonomia para ir no banheiro, né? Tive que literalmente fazer as minhas necessidades e contar com ajuda na cama, né? Tipo, de gente para poder eventualmente cuidar de mim e tudo mais. E aí eu me lembro, inclusive, e essa discussão que é muito grande, mas tem um estudo teológico que eu fiz tempos atrás que diz que, cara, quando você perde tudo que você tem fora, é que você começa eventualmente a entender e mostrar aquilo que você tem dentro, né? Tipo, quando você perde tudo que você tem fora, você começa a mostrar o que você tem dentro. E, cara, né? Eu saí de lá, assim, com algumas sequelas. Eu saí da UTI sequelado, tá? Não saí bem, né? Tipo, eu não fui entubado porque faltou recurso, saca? Mas a orientação inicial era que eu fosse entubado, saca? E eu saí de lá, né, da UTI, cara, sem saber direito quando era dia, quando era noite, perdi muito peso em poucos dias. Cara, o efeito do Covid para mim foi devastador, tá? E, cara, assim, sequelado a ponto de não conseguir cumprir uma frase, sabe? Não conseguia, eu começava uma frase, não conseguia terminar a frase. Imagina para alguém que vive de pensamento, que já entende eventualmente que não aprende fácil, alguém que daí não consegue nem prestar atenção no que as pessoas estão dizendo, tá? E com a memória também completamente acabada. Honestamente, até hoje, né? Eventualmente quem está no meu entorno não percebe, mas até porque eu disfarço bem. Mas assim, eu sei que o meu raciocínio não é mais o mesmo e eu sei que a minha memória também não é mais a mesma, tá? Tem um monte de nomes que eventualmente eu esqueço. Eu lembrava muito mais antes. Mas e o que aconteceu, Eu saí de lá com a mentalidade. Primeira coisa que eu saí de lá dizendo, cara, a vida é muito curta para ser pequena. Então, outra coisa que eu acabei incorporando na minha sequência depois, cara, a vida é muito curta para ser pequena. E já que a vida é muito curta para ser pequena, cara, vamos fazer grande, entendeu? Já que Papai do Céu me deu a oportunidade de continuar aqui, de cuidar dos meus filhos, cara, vamos fazer grande. Então, cara, vinhos que eu não bebia, comecei a beber, viagens que eu não fazia, comecei a fazer, algumas extravagâncias, né, que depois você também vai afinando um pouco mais a coisa, mas você vai fazendo também. Virei um cara meio extravagante, comecei a usar pulseira laranja, né, tipo, cara, eu era um cara que usava preto, branco, executivo, sabe, tipo, tô usando pulseira laranja e tô feliz da vida. Óculos de várias cores, cara, a vida é muito curta para ser pequena. Essa virou uma das frases, tá? A segunda frase que veio meio que na sequência, foi quando eu estava olhando o Instagram sempre mostra, as pessoas sempre fazem uma vitrine ideal da vida delas, né? Nem tudo que você vê ali é verdade, aliás, quase tudo que você vê ali não é mentira, mas enfim, eu vi um amigo, eu sabia que eu era verdade, um amigo que viaja o mundo inteiro, né?
E eu vendo esse amigo que viaja o mundo inteiro, eu comecei a olhar as fotos dos lugares onde estava indo, lugares super interessantes, né? E aí me caiu uma segunda ficha, assim, difícil de superar, tá? Que eu não vou ter tempo. Não vai dar tempo para eu visitar todos esses lugares. Não estou nem falando de dinheiro, tá? Não vai dar tempo para eu visitar todos esses lugares. E essa ideia do não vai dar tempo começou a me perseguir num monte de lugares. Eu sempre comprei mais livros do que eu consigo ler, mas quando eu comecei a entrar nas livrarias e olhar muitos livros, eu começava a olhar e dizer assim, cara, não vai dar tempo de ler todos esses livros. Começou a dar um desespero, saca? Não vai dar tempo, não vai dar tempo, não vai dar tempo. Eu me lembro que eu peguei um livro do Senhor dos Anéis, eu sempre quis ler Senhor dos Anéis, né? Peguei Senhor dos Anéis na mão e não sei se você já viu o Senhor dos Anéis lá, mas assim, são livros desse tamanho, são famosos lá por terem 10 páginas escrevendo a grama, sabe? E assim, considerado uma obra-prima, mas eu peguei aquele livro na mão e eu pensei durante um tempo, sabe? Eu tinha dinheiro para comprar o livro, não era esse o problema. Ninguém ia me incomodar. Minha esposa talvez fosse reclamar que eu ia comprar mais um livro que eu não ia ler, mas, cara, eu peguei aquele livro assim, cara, não vai dar tempo de eu ler esse livro, né? E aí, com muita dor no coração, Batom, tem ideia do tamanho da dor, porque lembra, eu disse lá atrás que quem passou a me ensinar não foram meus pais, foram os livros. Essa é a relação que eu tenho com os livros, tá? Os livros me ensinaram. Então, eu peguei aquele livro e com muita dor no coração, eu devolvi o livro para a prateleira, porque não ia dar tempo, entende? Frente a outras coisas que eu quero fazer, inclusive passar mais tempo com meus filhos, não vai dar tempo, né? Não vai dar tempo, eu tenho que conversar mais com a minha esposa, tenho que conversar mais com meus filhos, tenho que conversar mais com meus primos, eu tenho que conversar mais com a família, eu tenho que, eventualmente, participar mais, e, cara, a vida é muito curta para ser pequena, então eu tenho que, para fazer essa vida grande, eu tenho que priorizar, eu tenho que escolher, né? E toda vez que você escolhe, as pessoas quase sempre dizem que quando você escolhe, você diz sim, né? E eu entendi naquele momento que escolher é dizer não, né? E aí o que acontece, né? Tempos depois, né, eu resolvi que eu ia dar uma mentoria em arquitetura de software, né, que foi tremendamente bem sucedida, né, uma procura muito maior do que eu esperava, né, eu percebi que, poxa, existia aí uma possibilidade da gente ajudar mais gente. Alguém, né, chamado Vanessa, né, junto com o esposo, né, chamado Ismael, tentaram me dizer, Lemar, por que você não trabalha com um curso online, né? E eu, não, Vanessa, eu não tenho tempo para isso, eu estou super ocupado, eu tenho as minhas consultorias, eu tenho naquela linha que vou fazer mais para... Até que, poxa, tempos depois, outras pessoas daí dentro da empresa disseram, mas por que você não monta um curso online, um produto que vai dar acesso a você? Porque hoje você está restringido a grandes empresas, ou então quem faz essa mentoria, que é um produto com ticket mais alto e tudo mais. Como é que você dá mais acesso para mais gente, para poder ajudar mais gente? Cara, e aí eu posso dizer para ti o seguinte, ou eu admito que eu sou esquizofrênico, ou eu assumo que Papai do Céu fala comigo de vez em quando, sabe? E aí eu meio que entendi, naquela linha falou comigo, mas não estou dizendo que apareceu um cara que disse, mas veio aquela forte convicção de que eu deveria, daí talvez, começar a ensinar mais gente sobre o que eu sei sobre tecnologia. Que essa seria talvez a minha maior contribuição individual a partir daquele ponto. E aí, né, eu resolvi começar a montar pacotes, né, para ajudar a gente a avançar na carreira, porque eu comecei a pensar que, cara, não é necessariamente sobre você ganhar conhecimento. Conhecimento hoje você ganha em livro, você tem site, você tem... Como é que eu posso compartilhar com as pessoas um pouco do que eu aprendi, né, e o que fez diferença para mim, para também fazer diferença na vida das pessoas? Aí eu pensei, cara, o que eu mais... O que considero essencial, assim, que lá no início fez mais diferença para mim. Eu pensei, poxa, a primeira coisa, eu tenho que aprender, aí eu vou falar algumas coisas mais técnicas que eventualmente o pessoal que está acompanhando e você mesmo não entenda, mas eu pensei, cara, eu tenho que ensinar algoritmos e estruturas de dados. Por quê? Porque, cara, eu digo que você tentar fazer software sem saber isso é mais ou menos como tentar tocar violão sabendo 2 ou 3 acordes, tá? Agora, para denunciar a idade, você até consegue tocar uma ou outra da Legião Urbana, mas você não vai ser um músico de verdade sem saber mais sobre como tocar violão. Então, poxa, eu preciso ensinar para as pessoas isso. Isso fez diferença na minha carreira e vai fazer diferença também na vida de todo mundo que for estudar. Essa foi a primeira coisa. Segunda coisa, eu disse, cara, desenvolver software é um esporte coletivo, tá?
Tipo, você tem a figura do super gênio, programador que escreve código e tudo mais, mas é sempre um time, tá? No longo prazo, mesmo um cara espetacular nunca vai ser páreo para um time de pessoas regulares. Um time de pessoas regulares sempre entrega mais do que um cara espetacular. Um cara espetacular pode até fazer alguma coisa excepcional eventualmente, mas no longo prazo é sempre melhor você ter um time de regulares, tá? Então, para você poder fazer diferença de fato, você tem que aprender a trabalhar com o time, você tem que aprender a escrever código, escrever teu software, de forma que o time consiga usar. Aí nasceu a minha preocupação em estudar e ensinar padrões de projeto, que é uma parte também, um outro curso que eu montei. E aí vem a terceira preocupação, Vá. O que eu encontrei de gente que tinha uma tremenda qualificação, que sabia muito de algoritmos, que sabia muito de estruturas de dados, que sabia muito de padrões de projeto, mas que, cara, essas pessoas não tinham habilidade, Vá, para mostrar para as pessoas aquilo que elas conseguiam fazer, né? Então, pessoas tremendamente habilidosas, mas assim, enclausuradas, e aí, por causa disso, não recebendo oportunidade. Eu acabei entendendo fácil que, poxa, eu preciso fazer com que as pessoas certas tenham a ideia certa a meu respeito, né? E para isso não vai acontecer. Gente técnica costuma ter uma certa antipatia com a ideia de fazer autopromoção. Não estou defendendo isso, tá? Eu estou falando em você qualificar a tua comunicação para fazer com que as pessoas saibam o que você sabe, entende? E aí eu montei um terceiro curso, né, de reputação e marketing pessoal. E aí, não satisfeito com isso, né, eu comecei a entender que, cara, desenvolver software, olha só, hoje eu acredito seriamente nisso, tá? Não tem uma empresa hoje que tenha qualquer atividade que não seja suportada por software. Não tem. Pensa em qualquer negócio, sempre tem software suportando. Então, numa empresa hoje, software ou é enabler, está acelerando, potencializando, simplificando as coisas, ou software é restrição. Cara, tá lá dificultando, complicando, às vezes até inviabilizando. Quantas vezes você liga, por exemplo, para um call center e ouve que não pode receber o atendimento porque o sistema está fora do ar? É o software atrapalhando a vida. Cara, então não é certo mais você tomar qualquer decisão de negócio sem levar em consideração o software. A partir dessas três verdades, o que eu comecei a entender também, tá? Gente de tecnologia precisa entender que fazer software é algo que não acontece somente dentro da área técnica. E a gente é famoso, inclusive, né, por ter um vocabulário só nosso, por ter um jeito de falar sobre as coisas que é só nosso e que ninguém entende, ninguém nos entende, né? Isso aí é os maluquinhos da tecnologia. Então, existe uma técnica que eu aprendi lá em 2003 e que mudou minha carreira, chamada Domain Driven Design. Eu me transformei, ao longo dos anos, num mega especialista nesse tema e tenho usado nas consultorias com muito sucesso. Então, deixa eu ensinar as pessoas a usar isso também. E aí nasceu o curso de Domain Driven Design, que é o meu quarto curso. Então, hoje eu tenho os 4 cursos, mais a minha mentoria. E, em algum momento, os 3 primeiros eu considero que são um pacote essencial, todo mundo que trabalha com tecnologia tem que ter. O de reputação e marketing pessoal, eu entendo que não é uma coisa restrita só, não é uma dor só de quem está em tecnologia, por isso mesmo eu trato ele de forma aberta para gente que, cara, eu tenho gente que está estudando comigo que é médico, que é corretor, que é, cara, que, enfim, o que vale para mim vale para todo mundo, sabe? E, cara, DDD, especificamente, que é Domain Driven Design, também como um passo a mais. E, além disso, tem a mentoria em arquitetura. Em algum momento, pensando no futuro, tá? Eu entendo que a fórmula, o método que eu desenvolvi, esse meu método, eu acho que é o principal diferencial, tá? Porque, assim, muito mais do que a ênfase no conteúdo, eu dou uma ênfase no que eu aprendi. São quase 30 anos já, sabe, Vá? O que deu certo? O que não deu certo? Principalmente o que não deu certo, sabe? Para poder, eventualmente, ajudar as pessoas a terem menos dificuldade. Eu sempre falo, né? Eu adoraria que o eu do futuro fosse bater um papo com o eu do passado, lá quando eu estava com o Gabriel. Porque se eu voltasse lá para o eu do passado para falar com o eu do Gabriel, talvez, quando o Gabriel chegasse na idade que ele está hoje, ele pudesse considerar Stanford. Entende? Sim. Então, enfim, de muitas formas esse é o meu propósito. Então, conectando, né, e aí conectando com a coisa do Covid, né, a vida é muito curta para ser pequena. Eu entendo que, poxa, fazer as aulas, né, fazer as masterclasses que eu faço hoje, preparar as aulas complementares, tudo isso me dá um tesão
assim, mas um tesão, Vá, sabe? É tão bom estar falando com as pessoas e eventualmente perceber que eu posso fazer diferença efetiva na vida delas, né? Não que eu posso fazer, né? Que eu sou, mais uma vez, olha a gestão do ego aqui de novo, né? Uma vez eu estava numa mentoria e uma mentora minha, eu sempre tive gente para me ajudar a pensar, sempre, né? E uma mentora de muitos anos, tá? Minha mentora lá do passado, enquanto eu ainda trabalhava na outra empresa. Ela disse assim, Elemar, você tem o dever moral de utilizar essa competência. E aí, dado essa coisa do dever moral, isso pegou forte para mim na época, tá? Porque eu também sempre gostei de filosofia, aquela coisa toda. Mas, passado muitos anos, eu transportei isso, né? E agora, associando também com o meu entendimento divino, né? Eu entendo que eu tenho um valor, um dever divino, né? Parte da minha missão, né? Se eu recebi um recurso, né? E eu entendo que o problema de Papai do Céu não é a falta de recursos, é a carência de recursos para distribuição. Se eu recebi um recurso em abundância e que eu posso distribuir, então que eu encontre um jeito mais eficiente sempre de fazer esse tipo de distribuição. E é isso que me faz ter um canal no YouTube, canal no Instagram, canal blog, ter um monte de coisa. Eu estou sempre tentando achar formas novas de certa forma, cumprir o meu princípio, o meu dever moral ou o meu dever divino. Depende de como você preferir interpretar. Que legal. Muito legal. Né? E é isso. Né? Assim, de muitas formas, tá? Esse é o Elemarzinho, né? Assim, tem muito mais, né? Assim, sim. É óbvio que a coisa também, tudo que você observa varia muito conforme o ponto de observação, né? De muitas formas eu estou contando em retrospectiva, né, a minha vida sob a minha, né, a minha perspectiva, né? Eventualmente você vai encontrar gente que passou comigo na minha jornada que vai dizer, poxa, aqui o Elemar teve um ou outro desvio, né? Aqui não foi exatamente assim, ou aqui o Elemar não fez essa diferença toda, ou sei lá, né? Eu fui, por exemplo, eu sou privilegiado, eu fui para UTI com Covid, eu nunca piorei, entendeu? Enquanto eu via gente morrendo do meu lado, eu nunca piorei. Então, cara, daqui a pouco, a gente nunca sabe quanto perto da passagem a gente teve, sabe? Então, eu não sei se eu realmente quase morri, né? Mas, assim, a sensação que eu tenho, né, foi de que, poxa, foi bem perto, né? E aí vai, né? Vai. Então, de novo, não me vejo como um cara perfeito, não me vejo como alguém à prova de erros, muito pelo contrário, eu acho que cometo muitos desvios, mas assim, voltando lá para o início, né, quando você perguntou, poxa, Lemar, como que você se define? Talvez a melhor palavra, o melhor adjetivo para mim o Elemar é um cara esforçado, entende? O Elemar é um cara esforçado, que tenta fazer o certo, né? Sempre nessa linha, sendo muito grato pelo que eu tenho, né? Desejando intensamente aquilo que eu ainda não tenho, né? Mas também, né, pensando em como fazer tudo isso melhorando o meu entorno. É isso. Que legal. Gostei muito, né? Acho que eu aprendi também bastante coisa aqui. Tem muita coisa que eu não sabia sobre o Elemar, né? Que eu acho que hoje, né, aprendi, gostei muito. Não sei se está gravando ainda. Eu estou gravando. Não sei, me emocionei também contigo, né? Tem pontos ali que foi muito emocionante da tua história. Sempre tem coisas emocionantes para a gente compartilhar, né, Elemar? E acho que ficou muito bom. Assim, o Clóvis de Barros Filho fala que você não deve falar muito a seu próprio respeito, né? De uma maneira geral, isso me pega, né? Numa das minhas masterclasses, sempre depois da masterclass, eu faço uma sessão de quase outras 2 horas. Minha masterclass dura 2 horas, eu faço quase outras 2 horas de conversa não gravada, para as pessoas perguntarem abertamente, né? E em dado momento, uma pessoa perguntou para mim, assim, uma pessoa que estuda comigo, né? Eu vou preservar a identidade por, né, questões óbvias aqui, mas perguntou, poxa, Elemar, conta para mim um pouquinho como é que o Elemar virou Elemar. Eu dei a resposta, né? Tipo, poxa, trabalhando muitas horas, estudando, sacrificando um pouco de qualidade de vida para qualificar a vida. Em resumo, que eu apresentei aqui. Aí, no final, quando eu terminei, eu disse assim, poxa, Elemar,
eu perguntei, e aí? Respondi essa pergunta, né, esperando, sim, você respondeu, muito obrigado. Não, mas honestamente não. Eu, o quê? Como assim? A resposta que você me deu foi uma resposta genérica, né? A mesma resposta que eventualmente eu ouço de outras pessoas com uma história parecida. Embora eu entenda que seja uma resposta genérica verdadeira, ela não fala de como o Elemar virou o Elemar, entende? Né? Esse vídeo, de muitas formas, que a gente está gravando aqui, né, ele fala um pouco disso, né? Como o Elemar virou o Elemar. Né? É claro, de novo, tá? Uma versão completamente enviesada, né? Que tem aí a perspectiva do Elemar contando, né? Mas, enfim, é o melhor. Te juro que a resposta mais, o esforço mais autêntico que eu fiz até então para poder compartilhar. Tem um monte de outras coisas, mas, enfim, né? A gente precisa focar naquilo que eventualmente também faz mais diferença, né? Outra, quem sabe, em outra conversa, né, Vá? Você não tenha questões mais específicas, né? Se isso também for de interesse teu. Eu, assim, eu acho que no final do dia, mesmo que eventualmente isso venha a público, que a gente pegue esse vídeo, publique, compartilhe partes dele ou ele todo, né? Mesmo que ninguém veja, né? Mesmo que não seja de interesse, né? Sabe aquela história da vida não tendo tempo para fazer tudo o que eu quero, eu não vou gastar tempo fazendo o que eu não quero? Então, ter a oportunidade de dividir com alguém que faz parte da minha rotina, vocês fazem parte da minha vida, vocês trabalham comigo, vocês fazem parte do meu dia a dia, ter a oportunidade de eventualmente compartilhar isso e de alguma maneira, quem sabe, inspirar, impactar, ou mesmo, sei lá, pelo bom e pelo ruim, tá? Pelo bom exemplo e pelo mau exemplo, cara, ter essa oportunidade faz parte da ideia de poder distribuir, porque, em última instância, nem a minha história é minha, né? Ela acontece por autorização de algo que não sou eu, né? Então, ser justo e dar, enfim, dar o fim que as coisas devem ter.